Jujutsu Kaisen é uma obra que debate muitos temas, e dentre esses, alguns dos mais interessantes de se observar não estão nos níveis de poder como muitos pensam, mas sim diluídos por meio de muitos personagens que nós vemos durante a obra. Bom, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai conversar sobre um dos temas mais interessantes da obra de Jujutsu, analisando personagens conectados com esse conceito e concluindo como ele conversa com alguns dos temas centrais da obra. Hoje nós vamos falar sobre o valor, o significado e o conceito de humanidade em Jujutsu Kaisen. O significado da palavra humanidade varia principalmente de dois conceitos: a natureza humana e o sentimento de benevolência que existe de um indivíduo para o outro. Guardem esses conceitos porque isso vai ser bem importante para explicar as coisas lá na frente. Em Jujutsu Kaisen, esse tema vem à tona por meio de muitos personagens, mas os principais que falam sobre isso abertamente são o grupo de maldições que acompanhamos no começo da história. Jogo, Hanami e Dagon trazem em si um questionamento muito pertinente. Qual exatamente é a diferença entre humanos e maldições? Assim como humanos, maldições possuem nomes, personalidades, gostos, objetivos e até mesmo relacionamentos entre si. Então, se são tão iguais, onde exatamente mora a diferença entre eles? Essa relação fica ainda mais complexa quando se observa o outro membro desse grupo. Mahito é uma maldição que se difere das outras. Tem uma aparência bem humana e uma personalidade bem destrutiva, sádica, maldosa e terrível. Isso se deve muito pelo sentimento que o originou. Mahito foi criado pelo ódio dos humanos uns pelos outros, e por isso foi a maldição que herdou mais traços humanos. Como dito dentro da obra, o Mahito serve como um espelho para a humanidade. Enquanto as outras maldições apresentam em seus traços coisas boas que os humanos também possuem, o Mahito possui em sua maioria apenas traços negativos, e a obra faz um bom trabalho na execução do personagem justamente por isso. O Mahito é um vilão impiedoso e irritante, que mata por diversão ou apenas por vontade, atende aos desejos primitivos da própria alma sem nenhum tipo de hesitação. Isso é feito propositalmente pelo autor para que o público, ao ver o Mahito, reaja da mesma forma que os personagens quando veem ele. Você rejeita o Mahito, assim como rejeita o que ele representa, o lado ruim da humanidade. O Mahito, durante muitas vezes na obra, é retratado como sendo esse espelho, essa representação de um lado da humanidade que a gente se recusa a ver, ou pelo menos se recusa a ver na maior parte do tempo. Porém, a obra levanta sim alguns pontos, falando sobre como o Mahito representa esse lado, de forma bem aberta. Porém, muitas pessoas erroneamente acreditam que a representação, a mensagem que a obra de Jujutsu tenta passar é que a humanidade é intrinsecamente má e o Mahito representa isso. Mas a mensagem por trás disso é um pouco mais complexa do que parece. Mas a gente vai chegar nisso logo mais. Apenas finalizando sobre o Mahito, um outro detalhe relevante sobre isso é a sua técnica inata, a transfiguração inerte. Capaz de mudar a forma da alma de quem entra em contato com as mãos dele, a técnica nada mais é do que uma representação metafórica de como uma pessoa pode ser permanentemente transformada ao ser tocada pelo lado ruim intrínseco que existe nela. Quando o Mahito usa sua forma verdadeira, ou seja, atinge a verdadeira essência da sua alma, ele continua humanoide, mas agora com uma aparência bem mais monstruosa, sendo novamente uma referência à sua imagem de espelho distorcido da humanidade. Quando ele finalmente atinge a essência da sua alma, ele se torna algo parecido com um humano, mas que não é totalmente humano pela falta de certos aspectos positivos na sua essência. Com tudo isso estabelecido, é hora de finalmente começar a dar a resposta do que eu disse anteriormente. O que difere humanos e maldições, mesmo sendo eles tão parecidos, seja nos lados bons ou nos lados ruins? Bom, a resposta para isso vem de duas formas: propósito e benevolência. E dentro da obra é possível ver alguns personagens que falam sobre essas representações, trazendo à tona o dilema sobre a humanidade e dando um acesso para que a gente possa ver mais disso na prática. Começando por um ponto em específico. Quando se olha a luta de Yuki e Chozo versus Kenjaku, é possível extrair muito mais conclusões do que apenas uma boa luta dentro da obra. Essa é uma luta que fala sobre humanidade, reflete o verdadeiro valor e o significado do que é ser um humano. Começando pelo que eu disse sobre o propósito, durante a luta a gente acompanha alguns flashbacks de conversas do Chozo e da Yuki, onde o Chozo demonstra a sua não só insatisfação, como também tristeza pelo caminho que ele seguiu. O Chozo é em geral uma pessoa altruísta,
foca apenas na proteção, cuidado e auxílio dos seus irmãos mais novos, porque ele acredita que esse foi o papel que lhe foi concedido quando ele nasceu como irmão mais velho. O centro da sua existência, o seu propósito de vida é justamente isso. O Chozo pergunta a Yuki nessa cena se ele é realmente humano. Afinal, ele cometeu diversos atos terríveis com o objetivo de proteger os seus irmãos. Porém, se sente culpado por ter tomado a decisão de ter tentado viver primeiro como maldição. Talvez se ele tivesse escolhido seguir o seu caminho como humano, o Ezo e o Keshizua ainda estariam vivos, e eles três poderiam ter ficado ao lado do Yuji. A decisão do Chozo de abertamente tentar sacrificar a própria vida em prol de conseguir uma mínima brecha para tentar extrair algo do Kenjaku também se encaixa nesse propósito. Ele carrega humanidade. Ele tem um propósito para sua existência, um propósito benevolente, a proteção do Yuji e do que ele acreditava, conseguir cuidar dele e auxiliar ele no que ele precisasse, em busca de reparar os erros que ele cometeu no passado. A Yuki, por outro lado, é uma personagem mais difícil de se analisar, já que ela é consideravelmente menos trabalhada do que o Chozo. No entanto, é possível observar alguns aspectos interessantes dela que podem levar a uma boa contribuição sobre o assunto. Yuki foi um antigo receptáculo de plasma estelar, alguém que deveria ser assimilado pelo Tengen em prol de impedir a sua evolução. Como eu disse, pouco é trabalhado acerca desse assunto quando se diz respeito a Yuki, mas olhando o que temos em geral sobre isso, a gente pode concluir algumas coisas. Ser um receptáculo de plasma estelar é algo extremamente atrelado a sofrer objetificação nas mãos do sistema do mundo Jujutsu. Assim como aconteceu com Rico Amanai, uma pessoa que possui esse destino e não possui força o bastante para mudá-lo, não pode fazer nada para evitar a assimilação. Yuki, em uma conversa com o Tengen, ao afirmar que não concordava com a maneira que isso era levado, se demonstra extremamente empática com os demais receptáculos, pois além dela ter sido possivelmente a única a evitar esse destino, justamente por ser a única forte o suficiente, também nos é mostrado como o próprio Tengen já rejeitava esse pensamento e aceitou a sua evolução, o que tornou a assimilação dos outros receptáculos algo tecnicamente desnecessário. Com isso em mente, a Yuki, sendo uma pessoa empática e que sabe a dor de sofrer pela objetificação, enxerga no Chozo alguém que precisava de um empurrão para seguir em frente, alguém que era mais humano do que imaginava, mas não conseguia perceber isso por fim. Durante a luta contra o Kenjaku, ela justamente resolve salvar o Chozo durante o golpe final, e isso vem justamente do ponto de propósito e benevolência. O ato dela salvar o Chozo é um ato de humanidade na sua forma mais pura. Ela poderia ter usado ele como distração, como era o plano original, mas não o fez justamente, pois isso não seria tratá-lo como ele é, um ser humano, alguém com propósito e com benevolência atrelado às outras pessoas. O Chozo é mais humano do que pensa. E nessa cena, quando ela fala que é hora do Chozo renascer como humano, é quando ele entende isso, finalmente. Por outro lado, temos uma relação que também é bastante complexa, mas carrega em si algumas coisas interessantes. Kenjaku e Tengen são dois seres quase imortais, vivendo à base de suas ideologias de formas diferentes. Essa diferença mora principalmente em como ambos enxergam a humanidade, como se perderam dela. A técnica inata do Tengen faz com que ela, quando ainda era humana, fosse imortal, porém não possuindo juventude eterna, o que gera o efeito do corpo dela envelhecer e nunca parar de evoluir, transcendendo os limites da humanidade e aos poucos chegando a um estado de evolução que se encontra no meio, entre um ser humano e uma maldição. Tengen evoluiu tanto ao ponto de se desprender de tudo, deixando sua identidade original, emoções e ética para trás. A técnica inata do Kenjaku, por outro lado, faz com que ele possa transplantar o seu cérebro para outro corpo e continuar vivendo através dele. Ele fez isso várias e várias vezes, se tornando tecnicamente imortal. O Kenjaku não demonstra nenhum senso de ética, moral ou receio nas ações que faz. Isso por um simples motivo. A evolução de Kenjaku, assim como Tengen, levou ele a perder a sua humanidade, porém de um jeito um pouco diferente, sendo esse o ponto-chave que diferencia os dois. Tengen passou por uma evolução física que a levou a perder a conexão com a humanidade. Ao se tornar mais próxima de uma maldição, ela também caiu em partes sobre o que eu havia falado no começo do vídeo, a falta de propósito e de benevolência. Afinal, ainda se mantém humana o suficiente para tentar parar o Kenjaku, mas não o bastante para julgar como errado a objetificação e exploração que ela cometeu com os demais receptáculos de plasma estelar. O Kenjaku, por outro lado, perdeu sua humanidade quase que pelo tédio, sendo alguém que, como ele mesmo afirma, viveu
viu tudo o que o mundo tinha a oferecer, observou a vida de todos os ângulos e formas, e no final percebeu que não tinha mais nada a ganhar. Simplesmente resolveu concluir o seu grande plano em busca de mais entretenimento. Kenjaku age em prol do prazer egoísta e da sua curiosidade mórbida, sendo alguém mais próximo de uma maldição do que de um humano. Eu planejo fazer um vídeo sobre o Kenjaku onde eu vou mais a fundo nesse aspecto, mas para o tema que estamos discutindo, vamos parar por aqui. O importante de saber é que Kenjaku é um feiticeiro, ele era um humano, mas as suas atitudes, a sua personalidade e o jeito que ele age o leva a ser compreendido mais pelas maldições, justamente porque o seu propósito perdeu a benevolência. Ele não pode mais ser considerado um humano graças a isso. É a mesma lógica de nomear o Sukuna o rei das maldições. Ele não é uma maldição, mas o termo é usado com ele no sentido de ser uma entidade maldita, ser uma pessoa ruim, uma pessoa que não possui um propósito benevolente. Por fim, temos apenas mais um personagem dos que mais discutem isso. E esse é Yuji Itadori, o protagonista da história. A dinâmica com Mahito é óbvia durante toda a obra, principalmente no arco de Shibuya. E aqui a chave para entendermos de uma vez por todas o valor da humanidade dentro da obra é novamente o propósito benevolente. Como Mahito afirma, ele e Itadori compartilham mais semelhanças do que parecem. Ambos agem com um propósito em particular, exterminar a raça um do outro. No entanto, a benevolência que existe em Itadori não existe no Mahito. Maldições, por mais que compartilhem todas essas características com os humanos que eu falei no início do vídeo, também possuem uma diferença gritante e que define exatamente a linha entre os dois. Maldições como Mahito são, como o nome sugere, malditas. Elas tendem a agir em prol da destruição, em prol da perpetuação do sentimento negativo que as criou, conscientemente ou não. Mahito se torna um personagem tão interessante, sendo algo que se deve muito ao fato dele ser o único do grupo das maldições que de fato não desejava viver como humano. Isso porque, como espelho dos lados ruins da humanidade, ele os entendia melhor do que ninguém, entendia as diferenças existentes entre os dois seres, acredita compreender a essência da alma da humanidade, pois é isso que ele reflete. E em suas palavras finais, Mahito destaca que já esperava esse final, pois essa é a natureza dos humanos, a traição, a maldade, a falta de benevolência. Porém, existe um humano que foge desses padrões, e por isso intrigava o Mahito. Itadori acaba se tornando um ótimo exemplo de ser humano, alguém que possui de fato humanidade, age por um propósito benevolente. Seu discurso final durante a luta contra o Sukuna não demonstra apenas o seu crescimento como personagem, mas também como pessoa. Alguém que tinha um ideal nobre de proteger as pessoas e dar a elas uma morte digna, depois foi quebrado e se tornou uma engrenagem e terminou tão altruísta quanto começou, compreendendo o valor em cada vida e não descartando nenhuma delas de nenhuma forma, sendo capaz de estender a mão até ao seu pior inimigo. Itadori e Mahito são ditos sendo iguais durante o arco de Shibuya, e muitas pessoas que leram ou assistiram Jujutsu Kaisen podem ter isso em mente como um conceito fixo, algo imutável. Porém, esse não é o caso. Eles podem até ser parecidos, porém o comportamento fundamental, o fato de Itadori agir por um propósito benevolente enquanto Mahito age por um propósito maldito, é o que os tornam opostos. E entender isso é o que te faz entender por completo a mensagem sobre humanidade dentro da obra de Jujutsu Kaisen. Mas bem, o vídeo foi isso, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo com um tema um pouco abstrato, mas é algo que eu queria muito falar sobre. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!